tem medo de perder? Eu também. Perder é muito ruim. É, esse negócio de perder é complicado, mas a gente tem que saber o que é exatamente perder, né? Eu estava, nessa semana, eu perdi uma coisa muito amada e, ao mesmo tempo, eu ganhei. Porque é o seguinte, tem uma poesia, uma poetisa, que diz o seguinte: a arte de perder. A arte de perder não tem nenhum mistério. Elizabeth Bishop, que é o seguinte: é, viver, a gente tem medo, né, de morrer, mas a gente tem que saber o que que a gente tem medo mesmo, porque morrer não é o mesmo que existir, né? Morrer é a vida existir é o não existir, é o contrário de não existir. E a vida é colocar significância na existência. Os animais vivem, significam alguma coisa. O ser humano, quando existe e coloca significância, ou seja, quando coloca humanidade, ele vive. E isso não morre. Então, o problema é justamente isso. A gente tem medo de quê? Por exemplo, eu fico olhando aí as coisas que estão acontecendo no mundo, por exemplo, esse negócio de coletes amarelos, essas coisas aí. Os caras estão indignados com alguma coisa e não estão só existindo, né? Talvez a gente não concorde, é violento, não é violento, mas eles estão tentando colocar significado nessa coisa da existência, que eles tentam colocar alguma coisa de humano, não uma coisa de animal. Uma coisa de animal é fazer, né? Acordar, comer, dormir. Eles tentam colocar uma coisa de humano, que é a humanidade, o que a gente não pode perder. A gente pode perder a vida. A gente vai perder a vida. A gente nasce e sabe que vai perder a vida, diz a Elizabeth Bishop. O que a gente não pode perder é a humanidade. Então, por exemplo, a gente, quando está muito oprimido, a gente só existe porque você não pode viver, não tem significado da sua vida. A gente fica só oprimido, só oprimido, só oprimido, porque a gente tem medo de perder a existência. A pedra existe, mas ela não tem medo, porque a pedra não faz nada, só fica lá parada. Então, uma existência que só fica ali parada é a mesma coisa que uma pedra. Por que a gente tem medo de deixar de existir se tua vida não significa absolutamente nada, é só uma pedra? A gente tem medo de perder a significância da vida. Por isso, a gente aplica o que o ser humano pode aplicar, que é humanidade. Então, por exemplo, estão lá nos coletes amarelos indignados com a existência deles. Então, eles tentam aplicar humanidade porque eles estão muito oprimidos. Então, eles só aplicam lá do jeito que eles sabem. Aí a gente vem aqui para o Brasil e olha assim as pessoas oprimidas. Ah, então eu fui enganado, não fui enganado. Isso não tem a menor importância, e as pessoas colocando, viu, você foi enganado, você não foi enganado. Nenhuma importância. Porque isso não muda. Não muda nada. É que nem uma pedra. Fica aí, cada um faz uma frase, isso não muda nada. A gente só pode mudar se a gente aplicar humanidade nisso. E humanidade significa ou coragem, ou indignação, né? Então, por exemplo, eu fico pensando, enquanto aí estão os partidos políticos decidindo se isso vai ser a nossa forma de mostrar indignação, vai ser uma, uma frente democrática de partidos, ou se vai ser uma frente popular, frente única popular, a gente fica só esperando. E o que a gente não pode é esperar.
fica na esperança de alguém decidir para a gente. Não vai mudar nada, você não está aplicando humanidade nisso. Você vai ficar que nem uma pedra. Uma pedra faz o que é esperado de uma pedra. Fica parado. Se ela tem angústia ou não tem angústia, eu nem sei, porque ela fica parada. Então, eu não sei se ela está oprimida. Deve estar, né? Tem rocha que fica oprimida lá. O petróleo fica oprimido debaixo do solo. Não tem significância isso, porque está lá oprimido e não vai fazer nada. A gente sabe que não vai fazer nada, até que se aplique alguma coisa contra eles. Então, para a gente não ser uma pedra, a gente tem que aplicar algum tipo de humanidade. E o medo, eu sei que é uma coisa, o medo de perder é uma coisa, mas olha, a gente vai perder. O ser humano vai perder, porque ele vai morrer. Vocês estão querendo não morrer? A gente vai morrer. Eu estou querendo viver, dar uma significância à existência. E a gente só pode fazer isso se a gente está oprimido e deixar de ser oprimido. Então, tem uma coisa, por exemplo, enquanto eles não decidem o que a gente vai fazer, para não deixar de ser oprimido, fica lá o preto, estão me oprimindo, fica lá a sapatona, estão me oprimindo, fica lá o cara lá do gênero, lá, estão me oprimindo, aí fica, estão me oprimindo. Tá. E aí, mano, vamos fazer o quê? Vamos fazer discursos identitários, vamos fazer discursos ideológicos, exatamente o que a gente vai fazer para deixar de ser uma pedra oprimida, para deixar de ser petróleo, como aí vem o gringo, leva o nosso petróleo e a gente faz nada também. Só vem um cara, fura, leva, é uma pedra, é um resultado lá de combustível de bilhões de anos lá oprimido. Quem fica oprimido e não faz nada, fica oprimido a vida inteira. Se transforma em petróleo, matéria orgânica e decomposição. Petróleo, entendeu? Que vai vir um outro lá, gringo, chupar a gente e levar. Então, eu estou assim, angustiado, porque eu não consigo viver. Eu só estou conseguindo existir, sem significado nenhum. Porque os inteligentes, os intelectuais estão decidindo se a gente vai fazer uma frente popular democrática de partidos ou se a gente vai fazer uma frente única popular, que não está gostando do que está acontecendo, vai reagir de alguma forma. Tá, os franceses estão lá, colete amarelo, destruindo tudo, estão impedindo a circulação. Então, para fazer alguma coisa, a gente pode reagir de um jeito que é assim, ó, ou a gente reage por ação, ou a gente reage por omissão. Quando a gente reage por ação, a gente pode agir e perder por negligência. Tipo, vamos fazer qualquer coisa. Não. Aí perde por negligência. É negligente, não pensou, não, né? A gente pode perder por imprudência, né? Não, vamos pensar direito, mas acho que dá para virar aqui rapidinho. Eu estou dirigindo o carro, vou virar aqui rapidinho, o outro, para. Então foi imprudente. Ou imperícia. Ele não estava preparado, porque nunca estudou, nunca pensou na sua opressão. É que nem um médico lá que nunca estudou, não tem certificado de médico, mandaram os cubanos embora, né? Os caras cubanos eram bons. Aí os brasileiros não estão aceitando lá. Por quê? Porque sabe que não é bom para tratar de pobre, é bom para tratar de probleminha alérgico aqui, né? Problema lá não. Bom, deixa para lá. Então é o seguinte, a gente pode agir por negligente, prudência e perícia e perder, e a gente pode não agir. E o cara que não age é que nem uma pedra. Mas tem uma outra forma de agir, de não agir, que assusta. Sabe como é que se chama isso? É assim, ó, chama-se desobediência civil. Desobediência civil. Sabe o que é desobedecer? Se tu sabe, teu filho desobedece você todo dia, mas ele desobedece porque ele está questionando a tua legitimidade de mandar nele. Porque é o seguinte, a verdade é que todo ser humano tem que ser livre, mas ele não pode ser livre e fazer qualquer coisa contra a sociedade. Então, pode ser livre, né? Mas faz alguma coisa pela tua sociedade. Mas o problema é que a gente não quer desobedecer e fica com medo. Então, vamos pensar o seguinte: se a gente desobedecesse, como é que a gente pode obedecer e matar a pau eles? Não precisa ir lá para o meio da rua enfrentar tanque, não. Eu sei que dá medo, vão matar a tua existência, entendeu? Medíocre, ver novela.
competir com o outro que está do teu lado, entendeu? Você não quer deixar de ganhar o seu dinheirinho porque oprimiu o outro. Então, você quer continuar na sua mediocridade. A gente pode ser desobediente assim, ó, fazendo o que eles não esperam que a gente faça. Porque o que eles querem que a gente faça? Fique oprimido e faça o que eles mandam. Todo dia pegar um trem às 4 da manhã lotado, depois pegar um ônibus lotado, depois pegar uma van lotada, para depois chegar 10 horas só no trabalho. Atrasou o trânsito, não sei o que lá. Aí depois de tarde você vai lotado, vai estar lotado. É isso que eles esperam que a gente faça, mesmo oprimido, a gente faça. Então é por isso que quando a gente tenta, por exemplo, reagir parando a produção, às vezes não dá certo, porque é só o cara que produz que para. Aí o outro que tenta circular com a mercadoria não para. E o cara que consome também não para. Aí dá errado. Que é quando os petroleiros fazem greve, a gente para de produzir, mas o cara não para de consumir gasolina e o outro não para, entendeu? De comprar as coisas. Quando o caminhoneiro, por exemplo, que quer parar a circulação, para, o outro que está produzindo, que é um petroleiro, não quer parar. E o outro que está consumindo também não quer parar. Quando a gente tenta dizer para o cara, olha, é Natal, vamos fazer o seguinte, não vamos consumir, não, vamos deixar, vamos matar de raiva esses caras, não vamos consumir. Aí, a 25 de março, fica assim, ó, consumindo quinquilharia a 3x4, porque o cara precisa botar para vender, que é no Natal que todo mundo consome. Então, não tem jeito. O petroleiro lá para a produção, mas o caminhoneiro, entendeu? Continua trafegando. O caminhoneiro para de trafegar com a circulação e o povo continua consumindo a gasolina e o petroleiro lá não para. E quando tudo isso para, o povo continua consumindo e reclamando que não pode consumir. Mas está todo mundo oprimido. Então é o seguinte, eu fico pensando, se a gente tentasse dar um pouquinho de significância a essa existência e fizesse o contrário do que eles querem que a gente faça, que é simples, não fazer. O que é simples? Eles querem que a gente venha nos ônibus superlotados, principalmente no mês de Natal, todo oprimido para trabalhar para caramba, para dar dinheiro para alguém. E se a gente não saísse de casa? E se a gente não produzisse? Porque quando a gente não sai de casa, o cara não produz, o da produção não produz, o cara da circulação, os ônibus, não circulou com ninguém, e o cara do consumo não consome nada. Você já pensou como é que seria? Se o cara que tem que produzir não produzisse, o cara que tem que circular dos ônibus, dos caminhões, não circulassem, e aquele que quer consumir não consumisse. Tu consegue imaginar o horroroso que seria? Aí não ia ter nego lá na Argentina fazendo o que quer, por exemplo, aprovar o policial dando tiro pelas costas, porque agora virou moda a opressão, mas a opressão assim aqui acirrada a todo tipo de direito humano. Então, o cara virou as costas, tira pelas costas que eu vou te apoiar, Argentina. Aí teve um juiz que disse: não, isso aí é inconstitucional, mas teve alguém com peito de fazer um decreto de conduta para tirar pelas costas. Saca? Tirar pelas costas sempre foi covardia, um ato de, né, sobre-humano, subhumano, mas agora tem gente querendo passar a tirar pelas costas. Entendeu? Então eu fico imaginando se a gente parasse de ter medo de perder certo. Porque perder, gente, a gente vai perder. O ser humano perde. Ele nasce e ele perde, gente. Porque o ser humano morre. Isso não significa dizer que ele não viveu. Quando o ser humano que não fez nada na vida, só acordou, comeu, fez o trabalho, cagou e dormiu, isso existiu. Então,
Não tem nenhuma significância, que nem uma pedra que se pega, se joga no lago, se joga para quicar, se joga para atingir a cabeça do outro. Não tem nenhuma significância, é só uma pedra. Agora, quando você vive, se aplica uma significância, e a maior significância que você pode dar à sua vida é a humanidade. Você quer ver uma coisa? Essa semana fizeram uma porrada de protesto, porque deram um monte de paulada lá na cadela lá. Apesar de não ter sido com outro humano, isso é uma puta sacanagem. Por que que você tem que agredir a vida? Não é só do ser humano, não. A vida em